colaboração de classes, celebrada em manifestações patrióticas, estava estruturada em uma concepção social chamada corporativismo, com base, entre outras ideias, nas teorias do filósofo francês Auguste Comte. Ele dizia que a sociedade é como o corpo humano. Os braços e as pernas são os trabalhadores, o tronco é o capital e o Estado é a cabeça, todos vivendo harmoniosamente. A estrutura sindical derivada desta concepção coloca o Estado acima de tudo. O Ministério do Trabalho passa a controlar a vida dos sindicatos nos mínimos detalhes. E a Justiça do Trabalho é que decide sobre as reivindicações dos trabalhadores. Os trabalhadores são divididos em categorias profissionais sem nenhuma possibilidade de se articularem. Dessa forma, é eliminada a ideia de que fazem parte de uma só classe, com interesses opostos aos dos patrões. Então, foi assim, desse jeito, que eles acabaram fazendo uma coisa inédita. Um sindicato de trabalhador que não precisa de trabalhador para funcionar. Pela CLT, o presidente do sindicato, esse pelego que já nosso conhecido, ele tem poder absoluto, é um ditador absoluto. Ele pode, numa campanha salarial, por exemplo, convocar uma assembleia pelo Diário Oficial. E pode convocar essa assembleia justamente na hora do expediente dos trabalhadores. Quer dizer, ele não precisa de mobilização, não precisa de nada. Depois, na hora H, ele acaba acatando a decisão da Justiça do Trabalho e, ó, acabou a campanha. Vai. Em consequência dessa prática, os salários pagos aos trabalhadores brasileiros estão entre os mais baixos do mundo, inferiores até ao de países bem menos desenvolvidos, como a Bolívia e o Paraguai. Um sindicato desse tipo não precisa nem dos trabalhadores para sobreviver economicamente. Ele vive do imposto sindical descontado compulsoriamente, né, na folha de pagamento de todos os trabalhadores. E que depois é repassado pelo Ministério do Trabalho. Os sindicatos pelegos desprezam a sindicalização. Não se interessam pela participação dos trabalhadores e não precisam dela nem mesmo para as finanças. Por esse motivo, dos 62 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, apenas 18% são sindicalizados. O dinheiro do imposto sindical, que deveria ser gasto no fortalecimento da organização dos trabalhadores, é, na verdade, utilizado na construção de luxuosos prédios e na manutenção de serviços médicos e esportivos. Assim, os sindicatos transformaram-se em uma mistura de repartição pública e organismo de assistência social. Bom, na verdade, esses pelegos não precisam da classe nem para se manter no poder. Pela CLT, o presidente do sindicato tem um total e absoluto controle do processo eleitoral. E mesmo assim, com todo esse poder, se ele perder as eleições, ele pode contar ainda com o Ministério do Trabalho, que pode anular o pleito, pode impugnar a chapa da oposição e dar a vitória ao perdedor. Mas, felizmente, esse dispositivo não existe mais. Mas, mesmo assim, eles não desistem. Eu conheço sindicato que já está alterando seus estatutos para a diretoria ficar 10 anos no mandato, com um mandato de 10 anos. Alguns exemplos desse tipo de sindicalismo. Arnaldo Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Rio de Janeiro há 38 anos. Mata Roma, presidente do Sindicato dos Comerciários do mesmo estado há mais de 20 anos. Não é por acaso que essas duas categorias estão entre as de menor poder aquisitivo em todo o país. Este é o resultado da colaboração de classes. É mole ou quer mais? Por tudo isso, o sindicalismo que prega a harmonia entre as classes sociais não passa de um espetáculo, onde os patrões e o governo tocam e cantam,
E os trabalhadores dançam. E o pior é que mesmo depois do fim da ditadura getulista, esta mesma música continuou sendo executada. Em 1945, o Estado Novo é derrubado. É eleita uma Assembleia Constituinte. E apesar dos ventos democratizantes, os deputados eleitos são, na maioria, conservadores. Mudam as leis do país, mas a CLT não é tocada. Os deputados que representam os interesses das classes dominantes não acham necessário. Golpe de 1964. Toda a ordem jurídica do país é alterada, mas a CLT permanece. Afinal, graças a ela, a ditadura intervém em mais de 2.000 sindicatos, colocando velhos pelegos no lugar de autênticas lideranças sindicais. No início da década de 80, quando o movimento sindical reiniciava sua caminhada, o governo recorre novamente à CLT para caçar e prender os dirigentes grevistas. Passados mais de 50 anos, a CLT e a estrutura sindical corporativista ainda sobrevivem, alimentando um tipo de sindicalismo que tenta conciliar classes sociais com interesses totalmente opostos. Vejam, consolidação das leis do trabalho. Artigo 514. São deveres dos sindicatos colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. Até quando esta música continuará a tocar? De minha parte, eu posso garantir que não vou descansar enquanto todo esse sindicalismo do sim senhor, do não senhor, não for varrido desse país. E que um sindicalismo de verdade, autêntico e de luta não tome finalmente o seu lugar no Brasil.